Oi, gente! O tema de hoje é leitura. Quem me conhece sabe que eu adoro ler, isso sempre fez parte da minha vida. Até no meu blog eu já escrevi sobre isso. Eu cresci numa família que acha muito bacana esse hábito, então meus pais tinham uma biblioteca enorme em casa. Eu lembro, assim, um dos primeiros presentes que nós, como filhos, ganhamos foi uma coleção de livros da Disney, que tinha fita cassete, as historinhas, e eu me lembro, assim, de usar esses livros horrores, eles estão todos rasgadinhos, assim, de tanto que a gente usava. Meus pais cultuavam um respeito muito grande por livros. Eu lembro que na escola, às vezes a gente tinha lição de casa de recortes e eles nunca deixavam a gente recortar nada de livro. Podia ser um livro assim, caindo aos pedaços. Eles nunca deixaram a gente usar livro para outro fim que não fosse ler ou observar figuras, né? Então essa paixão por livro cresceu muito dentro de mim. Eu ouvi dizer que todo apaixonado por livros sempre acha que tá lendo pouco. Um dos meus sintomas de apaixonado por livro eu sempre tenho mais livros do que eu posso ler. No Brasil já era assim, eu comprava vários livros e ficava acumulando, porque você tem uma necessidade de ter aquele livro e tal. Eu trabalhava como professora, então eu tinha muito acesso a livros, eu ganhava livro de editora. A maioria dos livros eu ganhava e ficava de doação para a escola, para a biblioteca da escola, mas às vezes eu ganhava livro pessoal, eu podia escolher o livro que eu queria. E às vezes a editora dava 2 exemplares, um pra escola e um pra mim. Então assim, eu sempre acumulei muitos livros porque eu gosto. E aí eu sempre tenho essa sensação que eu nunca consigo terminar de ler todos os livros que eu quero. Porém, assim, eu conheci já pessoas que leem muito mais do que eu. Eu tenho uma amiga que trabalhava numa livraria, grande parte da vida dela, antes de ser professora, ela trabalhou numa livraria. E ela é uma das pessoas, assim, que eu olhava e falava, ai, quando eu crescer quero ser igual a ela, porque além de ler muito e coisas diferentes, porque eu sou mais pra romance, eu gosto muito de romance. Além dessa minha amiga ler muito, ela lia, ela sabia o nome dos autores, ela guardava trecho dos livros na cabeça e eu não sou tão boa com isso. Bom, à medida que eu fui crescendo, minha paixão por livro, além de aumentar, foi modificando a minha relação com o livro. Eu adoro cheirar os livros e escrever nos livros. Então assim, quando tem coisas que realmente me tocam num livro, eu gosto de grifar, eu gosto de escrever do lado do meu pensamento sobre aquilo. E no começo eu me sentia assim, cometendo um pecado, porque meus pais, né, tinham toda essa estrutura de como você se relaciona com o livro. Porém, hoje em dia eu gosto disso, eu acho assim, na verdade eu tô fazendo o meu livro ainda mais sagrado, ainda mais especial, porque além de eu estar absorvendo aquilo que o autor escreveu, eu tô tendo a chance de interagir com o autor. Ele nunca vai ler, mas eu tenho essa sensação de que a gente tá tendo uma conversa, de que a gente tem um relacionamento, porque o livro fala comigo e a gente interage. E assim, eu tô contando toda a minha história praticamente sobre leitura, porque eu decidi gravar esse vídeo em incentivo à leitura, sabe? Eu acho assim, a gente passa horas na internet, checando status de Facebook, lendo aqueles memezinhos, assim, com mensagens de motivação e tal. Eu não tenho nada contra isso, eu adoro, eu sou uma viciada em internet, Facebook e tal. Mas eu aproveito mais do que só as fotos dos amigos, as postagens e tudo mais. Tem muitos canais legais, assim, de comunidades e até mesmo canais de vídeo do YouTube falando sobre livro, literatura. E além disso, tem os blogs. Gente, vocês não têm noção, quer dizer, talvez vocês tenham, eu não tinha noção de quanto blog de qualidade tem por aí. Assim, muita coisa boa, muita gente com uma linguagem fácil pra gente se conectar realmente, sabe? Pessoas falando sobre
livros que leram, pessoas falando sobre como você criar esse hábito de leitura. Então, assim, tem uma infinidade de possibilidades pra gente se envolver com a literatura. Eu acho assim, numa época de Google, recentemente minha prima colocou essa frase e não saiu mais da minha cabeça, eu achei muito bacana. Ela teve uma experiência no metrô, viajando a passeio, uma senhorinha de mais de 70 anos, estava no metrô conversando com ela e com o tio dela e comentaram sobre o Brasil, e aí a senhorinha falou pra ela, o tio da minha prima perguntou, a senhora já esteve no Brasil? E ela disse, não, mas eu sou da época que as pessoas sabiam das coisas. E eu achei isso, assim, fascinante, né? As pessoas... Aliás, as pessoas estudavam e sabiam das coisas. E eu achei isso fascinante, isso ficou muito forte em mim, porque muita da nossa informação hoje em dia é uma informação superficial, é informação que alguém passou pra gente, ou que a gente leu no Facebook, ou que a gente assistiu num jornal, mas a gente não vai a fundo descobrir o que realmente essa informação quer dizer, ou pensa sobre as coisas pra fazer a nossa opinião verdadeira sobre aquilo. A gente vai mesmo no movimento, na massa, com todo mundo tá achando que isso é ruim, então eu também vou achar que isso é ruim. E eu acho assim, numa época de Google, que seria assim uma ferramenta super bacana pra gente se aprofundar, pra gente aproveitar a informação que tá disponível pra gente, a gente procura assim a informação mais rasa possível, né? E aí a gente se dá por contente e conversa com as pessoas como se a gente soubesse muito sobre aquele assunto que a gente só deu um Google e descobriu 3 frases, né? A minha dica é que a gente use essas ferramentas a nosso favor. A começar por mim, eu acho que eu lia muito mais na época da faculdade, porque eu tinha o material da faculdade que eu precisava dar conta de ler, então as minhas literaturas, assim, as minhas leituras por prazer, elas tinham uma certa urgência, porque eu sabia que eu tinha, sei lá, 3, 4 apostilas para dar conta, então eu precisava usar um tempo vago para ler as coisas que não eram relacionadas à escola. E hoje em dia, que eu tenho mais tempo, fica assim um certo comodismo, eu vou ler depois, agora eu vou fazer isso, agora eu vou fazer aquilo, e toda vez, e assim... E eu leio bastante, mas eu não leio tanto quanto eu gostaria. E toda vez quando chega no final do ano eu penso, nossa, eu não li tanto livros que eu queria ler. Inclusive esse ano eu fiz uma meta pra mim mesma, eu não vou mais comprar livro nenhum e não vou usar os livros da biblioteca enquanto eu não terminar a minha lista de livros reservados que já tem aqui na minha casa, que eu comprei, que eu ganhei, que eu peguei emprestado, e estão aqui, são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 livros que eu fiquei procrastinando, e agora eu disse, esse ano eu vou ler esses 10 livros e eu quero, aliás, são 11, eu já tô terminando um, mas eu quero ler, assim, o quanto antes, porque eu amo ir na biblioteca, eu amo pegar os livros emprestados, e toda vez que você tá conversando com alguém, algum livro, né, algum assunto surge, assim, um livro interessante, aí você quer ler, aí você para de priorizar os que você já tem. De qualquer forma, essa é só um desabafo aqui, né? Mas eu me senti, assim, motivada a gravar esse vídeo, porque eu quero saber das pessoas que me assistem, das pessoas que eu conheço, quantas pessoas compartilham desse gosto, né? E a ideia principal, assim, que eu queria colocar a gente já lê na base diária, né? A gente precisa ler para entrar no Facebook, a gente precisa ler placa de sinal, a gente já tem que ter o hábito de leitura. Eu acho que não é criar um hábito de leitura, eu acho que dar uma forma para esse hábito de leitura. Então eu leio no Facebook, sei lá, 50, 70 publicações por dia dos meus amigos. Quando alguém postar um texto que chama a minha atenção, eu não vou deixar pra depois, eu vou ler naquele momento, porque aí uma coisa chama a outra, você começa a criar esse interesse, e quando você lê o texto e o texto é bom, você se sente bem de ter feito isso, e aquela informação agrega a você, né, quem você é, continua te evoluindo, né. Então eu acho que a gente precisa pensar um pouco sobre isso, pra usar melhor as informações que a gente tem, usar melhor os recursos de informação que a gente tem, né? Eu acho que é um hábito, uma atitude muito proveitosa pra gente. Beneficia a gente, beneficia os outros, e ler
muda, né, qualquer situação. Como diz Monteiro Lobato, o livro não muda o mundo, quem muda o mundo são as pessoas. O livro muda as pessoas. Então fica o meu convite para as pessoas se animarem a ler, e até mesmo um desafio para mim, para manter o bom comportamento de leitora que eu geralmente cultivava. E é isso aí, gente. Fica assim, até o próximo vídeo. Obrigada por me assistir. Um beijo. Tchau, tchau.